Muito boa noite. Salve, salve, galera, beleza? Vamos chegando. Vamos chegando aí. Vamos fazer um bate-papo legal hoje. Excelente início de semana aí, começar a semana estudando técnicas discursivas, legislação tributária, só os melhores. Bora, Leões! Tamo aí. Show. Galera, boa noite, tá? Professor Fantoni na área. Quem tiver por aí, dá um oi, dá um ok. Vê se o som tá de boa. A imagem não vai melhorar, sou eu mesmo, não tem jeito, tá? E tem um material para vocês, tem um material para vocês baixarem, tá? Vê aí o pessoal do monitor já colocaram o link para vocês, está no site do Alfa. Vamos começar. Vamos lá, quem tá aí, o pessoal tá aí. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Dúvida? Já tem alguma dúvida aí? Não? Vamos lá, tem uma dúvida aqui, aula de quê? Tá bem, tá bem. É... Valeu, Guilherme, tamo junto, tranquilo. Bom, vou começando aqui então. Vou começando devagarinho o nosso bate-papo. A ideia hoje, tá? Marceleta aí, então tá bom. Se tá bom para vocês, tá bom para mim também. Então fechou. A nossa ideia hoje aqui é trabalhar um pouco de técnicas da discursiva, né? A discursiva da área fiscal. Quem estuda para outras áreas aí, polícia e tal, não tem nada a ver com a gente. Aqui é só elite mesmo, é área fiscal, tá bom? Em breve estarei voltando para Fortaleza, eu não consigo ficar longe de vocês. E depois de Fortaleza, eu vou para o Espírito Santo, depois eu vou para Alagoas e chuva de editais, né? Então, como vocês já viram, não é mais a aposta, não é mais tendência, veio para ficar, o que é muito louvável, tá? A exigência dos editais em cobrar questões discursivas nas provas da área fiscal, tá? Daqui a pouco vai sair a Receita Federal, vai ter discursiva também, então não tem mais para onde fugir. A gente tem que aprender esse bicho de qualquer jeito, tá? Você não precisa, nesse momento, fazer um curso de redação completo. Todos nós temos nível superior, né? Todos nós estudamos bastante tempo. A área fiscal não é para amadores. Pode ter iniciantes. Amadores não tem aqui na área fiscal. Tá? Os professores que estão no mercado, que sobreviveram até hoje, né? Tem bastante experiência nesses temas. Então agora a gente tem que fazer o quê? Praticar. Tem que praticar. O que eu propus aqui para o nosso bate-papo de hoje? Nós vamos fazer uma introdução com algumas técnicas, vou dar algumas dicas para vocês. Tá? Não sou professor de português, não sou, mas, porra, como auditor fiscal, ainda mais na condição de julgador de processos que fui por alguns anos, a gente faz parecer a todo momento. Você redige ofício, redige e-mail. Então, a todo momento você tem que elaborar alguma peça, seja técnica. A gente responde consultas tributárias, isso é muito importante, sobre a interpretação da legislação. Então, hoje, o auditor fiscal ele não é mais obrigado a ser formado de direito. Se não me engano, 2, 3 ou 4 fiscos do Brasil, no máximo, ainda exigem informação específica. A maioria deles, você pode ter qualquer nível superior e se passar na prova vai ser auditor fiscal. Mas você vai ter que saber escrever, interpretar uma norma, a legislação tributária, aí não tem para onde correr. Tá? Então já estão exigindo isso como uma etapa prévia do concurso. E é louvável. Vocês vão ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas exige um certo treinamento. Existe alguma técnica? Tem bizus? Tem bizu. Tem que praticar, tem que praticar. Esse eu vou passar para vocês. Nessa primeira etapa aqui do nosso bate-papo, e eu não sei quanto tempo vai durar essa aula, se meia hora, se 1 hora, se 1 hora e meia, se 2, se até meia-noite. Não, vai ser curta. Fica tranquilo. É 1 hora e pouca no máximo. Tá? A gente vai trabalhar as técnicas e na segunda parte eu trouxe um caso prático para a gente trabalhar e resolver juntos. Tá? Um caso prático para resolver juntos. Como o nosso inimigo mais próximo é a Cefaz Ceará, então eu trouxe um caso prático da Cefaz Ceará. Vou fazer mais outros 2 eventos, pelo menos. E aí no próximo evento eu vou trazer um caso prático no molde Cefaz Espírito Santo.
e no outro trago um Cefaz Alagoas. E se o AlphaCom me chamar para fazer mais, eu vou fazendo mais e vou trazendo mais casos para vocês. Isso vai depender da interação e da repercussão que isso der. Se vocês gostarem, eu faço mais. Se vocês não gostarem, eu fico tomando cerveja no boteco. Certo? Mas eu quero voltar. Então tá, vamos lá. Vou começar aqui, eu preparei o material, vocês têm acesso a esse material. E a gente vai seguir aqui algumas etapas do slide para eu passar para vocês. Tá ok por aqui? Tamo junto? Todo mundo de boa? Então vamos lá. Vou começar. O pessoal respira, tá aí de boa. Tá aqui. Bom, antes de mais nada, bom, se alguém ainda não me conhece, eu sou o professor Fantoni e você me acha em todas as redes sociais do mundo. Inclusive eu tenho um site, então me adiciona no Instagram, se puder entra no canal do meu YouTube, eu também posto bastante coisa lá, dicas, tá? Entra lá, se inscreve como seguidor, dá uma moral pro tio que a gente gosta e a gente retribui isso com muito conteúdo, tá bom? Então você tem onde me encontrar aí de qualquer jeito. Não tem como eu fugir de você. Vamos lá. Técnicas discursivas voltadas para a área fiscal. Neste exato momento, tratando de Secretaria de Fazenda. Vamos lá. Alguns cuidados que a gente tem que ter. Algumas medidas que a gente deve adotar para se preparar para fazer uma prova discursiva. Tá? Antes de mais nada, o pré-prova. Certo? O pré-prova. Cara, o edital, né? O edital é a nossa lei, certo? Então, antes de mais nada, você tem que pegar o edital e ler. Primeira coisa que você tem que identificar. Professor, quais são as matérias que podem ser exigidas o conteúdo na minha prova discursiva? Se você... Ah, não, eu vou estudar tudo de tudo, eu quero estudar bastante com direito constitucional para chegar fera lá. Tá bom, mas a tua prova falou que só cai a auditoria. Não adianta. Certo? Então, a gente primeiro tem que identificar quais são os conteúdos que eu tenho que focar para fazer uma prova discursiva. O que o edital vai te exigir? E aí, falando do edital da Cefaz Ceará, são as matérias específicas, né? Legislação está entre elas, óbvio. O direito tributário, estatística, direito financeiro, orçamento público, tá? Direito constitucional, até, olha só, até auditoria e, para mim, a grande surpresa, já dando um bizu aí, um spoiler para vocês, administração geral. Gente, administração geral, que é uma matéria geral, não está no conteúdo da Cefaz Ceará como específicas à toa. Se a prova discursiva vai cobrar as questões específicas e colocar uma matéria de administração geral, que podia estar junto com a administração pública lá na parte geral, colocar específicas, não foi por acaso. Não é por acaso que a gente está aqui, tá? É uma das apostas. São 3 questões. Um estudo de casos, mais 2 questões. Estudo de casos, eu aposto o salário do tio Evandro, tá? Que vai ser a parte da legislação tributária misturada com auditoria e direito tributário. Tá? A CESP gosta de fazer questões multidisciplinares. Vai estar dentro do que a gente trabalha nos nossos cursos, sem problema nenhum. A segunda questão vai ser de contabilidade, acredito que uma questão mais prática. E a terceira, eu estava entre a auditoria, a administração ou orçamento público. São 2 boas apostas. Acho que o orçamento público vai ficar para quem está fazendo auditor contábil e quem está fazendo auditor raiz, a administração vai vir, ó, rasgando. É ela. Ela é a nossa menina dos olhos. Tá bom? Então, primeiro, tem que saber quais são as matérias. Ah, se eu for fazer prova lá para o Espírito Santo. Espírito Santo, mais uma vez, legislação tributária, auditoria, direito tributário, contabilidade e TI. TI. Beleza. É esse grupo que eu tenho que saber o conteúdo para fazer uma prova discursiva. E se for Alagoas, Fator? Se for Alagoas, o edital falou que só vai cair na tua discursiva 2 questões, uma de legislação e uma de auditoria. Essa não tem aposta. A questão, o edital já te falou. A gente já sabe que vai cair. Certo? Ótimo. Segunda medida preparatória que você tem que ter, pré-edital, é saber qual é o tempo de prova discursiva que você tem. Ora, na Cefaz Alagoas são 3 horas. Na Cefaz Ceará são 4 horas e meia. Cara, você tem uma média de 1 hora e meia por questão.
Essa 1h30 por questão é um tempo razoável e suficiente. Mas não dá para fazer rascunho. Não dá para querer passar limpo. É para você olhar a questão, respirar, ler de novo, fazendo uma leitura crítica, assinalando os pontos mais importantes, as informações que a banca te dá, que são relevantes. E aí você faz o teu checklist. E depois eu vou te ensinar como é que você faz o teu checklist, tá? Para você elaborar ela mentalmente, o roteiro que você vai seguir e começar a largar o dedo. E larga o dedo. Depois que você começar a largar o dedo, você não vai mais parar. Tá? Então, o pré-prova é muito importante para você se planejar com eficiência. Tá? Então, tem que saber quais são as matérias que são exigidas, quanto tempo eu vou ter para fazer essa bagaça. Não adianta chegar lá, temos todo o tempo do mundo. Não somos Renato Russo. Tá? Não temos todo o tempo do mundo. E se bate o relógio, o desespero assola o seu momento, você perde a concentração. E se você perder a concentração, irmão, esquece. Esse concurso não é o seu. Tá? Para fazer uma prova discursiva, você tem que alinhar alguns elementos. Tá? Tem que ter uma coesão, coerência. Tá? Então, se você perde a concentração, chorou. Tá? Outra, quantidade de linhas. Gente, isso aqui pouca gente tem a sensibilidade de se preocupar num pré-prova. Gente, isso já vem na maioria dos editais. Ah, não veio da Cefaz Espírito Santo. A FGV não colocou, tá? Mas a CESP geralmente coloca. Estudo de caso são 45 linhas, a questão discursiva 20 linhas. Em hipótese alguma, você vai ultrapassar a quantidade de linhas. Não pode ultrapassar a quantidade de linhas. Então você tem que trabalhar, em muitos casos, o teu poder de síntese, porque tem muito conteúdo para se falar e poucas linhas, mas também vão ter outros casos em que eu não tenho tanto conteúdo, mas eu não posso fazer uma prova com 15, 20 linhas. Se eu estudo de caso de 45 linhas, tu tem que fazer pelo menos 35, tá? Por quê? Para a sua prova ficar apresentável. Depois eu vou te explicar. Pela fórmula que a CESP dá, quanto maior o número de linhas escritas, menor o peso do seu erro. Se você escreve 10 linhas, por exemplo, e erra 2 vírgulas, você vai perder mais pontos do que se você escreve 30 linhas e errar as mesmas 2 vírgulas. Você vai falar, cara, o meu erro foi o mesmo, errei 2 vírgulas. Mas se você escreveu 30 linhas e errou 2 vírgulas, a sua penalidade é menor do que se você escreveu 10 linhas e errou 2 vírgulas. Deu para entender? Então a gente tem que escrever. Ah, vou escrever um monte de besteira na prova. Vai dar fuga de tema, vai perder ponto. Tem que encher linguiça com conteúdo. A gente chama de encher linguiça tributária. E isso a gente pratica bastante. Tá? Quando eu passo as questões discursivas, a gente passa tanto questões em que você tem muito conteúdo e tem que trabalhar o poder de síntese para caber no número de linhas, como também a gente passa alguns assuntos que você tem que puxar. Vai ter que puxar de longe lá. E às vezes você não vai puxar a matéria que está te perguntando, mas você vai colocar um conteúdo pertinente que te abrange ali 4, 5, 6 linhas. Tá ok? Então essa é a nossa preocupação inicial pré-prova. Pré-prova. Tá? Antes de você começar a treinar discursiva, você tem que ter as informações que estão no teu edital para que você possa fazer um planejamento eficiente. Tá? Olha quem está aí, ó, nosso coordenador, Mestre Latif está aí. Quem mais está aqui com a gente aí? O professor tem a possibilidade de cair na discursiva, o programa sua nota tem valor. Olha, falando, tá? Quem perguntou aqui foi a Marcileia. Falando da prova Cefaz Ceará, tem sim. Tá? Sua nota tem valor, é conteúdo de legislação tributária. Pode ser, sim, uma questão lá dentro dela, apesar de eu não ver conteúdo suficiente para ela cobrar, para ela cair sozinha. Pode cair dentro de algum outro tema de legislação tributária. Tá? Mas tudo que tiver na parte específica, tirando, acredito eu, né, que é a estatística, o resto pode ser cobrado na prova. Tá bom? Então vamos lá. O Mestre Latif está aí na área, o nosso coordenador. É para ele que vocês pedem para a gente fazer mais live aí, ó, de discursivo. Então tá ok. Preocupação pré-prova. Gente, falando agora primeiro da CESP, que é Cefaz Ceará e Cefaz Alagoas.
A grade de correção da banca da Sebrasp é dividida em dois aspectos, os macro e os microestruturais, tá? Então a gente tem que saber, com relação aos aspectos macroestruturais, o que são avaliados. Avaliado o que é a apresentação. Não pode ter borrão, rasura, tá em excesso. Como é que você faz quando você erra uma palavra? Você faz um risco, né? Você faz um risco ao lado dela e escreve ao lado. Tá? Não faz gaivotinha e coloca gaivota. Não escreve acima. Não faz rasurão. Não faz. Você perde ponto de apresentação. Tá ok? Estrutura textual. Gente, a tua prova dissertativa, tá? Ela não é uma redação de Enem. Mas ela tem que ter uma introdução. E como é que você faz uma boa introdução? Você tem que apresentar o tema ao examinador. O examinador te dá o tema. Você apresenta ele. Ah, nós vamos falar de ICMS. Olha, eu não sei nem qual é o tema de ICMS que está sendo abordado na questão. Mas eu vou começar uma introdução. O ICMS é um imposto que incide sobre a circulação de mercadorias, prestação de serviço de transporte e tal. Atende ao princípio da não cumulatividade, está previsto na Lei 12.670, se for o caso do Ceará. Pronto, eu gastei 3 linhas, eu já fiz a minha introdução. Ah, professor, e essa introdução vale para qual tema? Para qualquer tema de legislação tributária. Porque eu não entrei em nenhum assunto específico, mas eu falei para todos eles. Então, em ICMS, abordei pelo conceito dele, abordei por uma característica dele, abordei pela competência tributária que o Estado tem para instituir esse imposto. Pronto, já fiz uma introdução. Depois você vai responder cada item perguntado pelo examinador em um parágrafo. Você não vai fazer um texto corrido soltando tudo quanto é conhecimento lá na folha de papel, não vai. Você vai estruturar por parágrafo. Sendo que se o teu parágrafo ficar muito grande, para mim o que é muito grande? Acima de 6, 7 linhas já é grande. Quebra o parágrafo e subdivide em 2. Sempre utilizando o quê? Aqueles elementos de conexão. Né? No entanto, a respeito de tal coisa, tá? Acerca do tema, outro sim. Tá? Então, sempre no início do parágrafo você faz um link para dizer que você estava escrevendo algo lá em cima e agora você está retomando ou explicando aquele assunto. Tá? Divide. O examinador me deu 3 perguntas para abordar. 3 itens. 1 em cada parágrafo. Bom? Precisa fazer conclusão, mestre? Não. Não precisa fazer conclusão. Isso não é redação de Enem. Mas você precisa fazer uma introdução. Bom? Esse é o desenvolvimento do tema. E o conteúdo da resposta, tá? Que envolve o domínio da matéria pelo candidato. Então, não dá para ficar divagando, escrevendo besteira, tá? Escrevendo coisas que não tem a ver com o tema, porque o examinador vai te dar fuga de tema e você vai perder pontos. Beleza? Então, esses são os aspectos macroestruturais. O que seriam? Tá? As dicas, então, nesses pontos, com relação a esse ponto. Ora, não faça, evite fazer rasura, e em hipótese alguma faça borrão. Ah, Fatone, eu errei. Como é que eu faço? Risquinho. Escreve do lado. O que é o borrão? Borrão é isso aqui, né? Não faz borrão, hipótese alguma. Nada de letra em hieróglifo, né? Vamos caprichar na escrita. Eu sei que a gente faz a prova correndo contra o tempo, mas não tem como. Se o examinador não entender a sua letra, ele vai te dar errado. E aí você sabe o conteúdo, às vezes você escreveu a coisa certa, mas se ele não entendeu, vai te dar errado. Não tem jeito. Ah, preciso fazer caderno de caligrafia? Não, porra, não é caderno de caligrafia. Mas todo mundo sabe quem tem letra bonita e quem não tem. Por isso eu falo para os meus alunos aí, te dar a dica. Gente, não tem outro jeito. Você tem que treinar. A gente está numa era que não favorece a prática discursiva. Hoje em dia você digita, computador, você digita no celular. O danado do WhatsApp agora de um tempo para cá, ele tem áudio. Ou seja, você nem escreve mais no WhatsApp, você manda áudio. Gente, lembra qual foi a última vez que você escreveu uma página de caderno? Então deixa para escrever na prova para você ver tamanho da surpresa desagradável que você vai ganhar. Não dá para falar assim, eu sei a matéria toda, na hora eu desenrolo. Não desenrola. Não desenrola. Discursiva é prática. Sabe por quê? Você tem que saber o tamanho da sua letra. Você tem que saber se a sua letra ela é grande ou é pequena para aquela prova. Você tem que saber o quanto dói o seu dedo.
Tô falando de dor física, gente. Tô falando a real com vocês, dor física. A porra do dedo dói. A CESP fala que você tem que usar canetas que não contenham borracha e sejam transparentes. Vou te mostrar um negócio aqui, ó. Vocês conseguem ver isso aqui? Essa minha caneta aqui, eu adoro escrever com ela. Ela tem uma borrachinha aqui, ó. Tá vendo? Ela não pode ser usada na CESP. Ela tem borracha e ela não é transparente. Sabe o que a CESP quer dizer para vocês? É bique, negão. É bique. A bique é dura que só um cacete. Ela dói o seu dedo. Você tem que treinar para chegar com o dedo calejado lá na hora da prova. Não tem jeito, tá? Gente, respeita as margens. A banca te dá uma folha assim. Certo? Te dá uma folha assim, ó, pautada. Você tem que escrever dentro. Ela vem numerada. Você tem que escrever dentro das margens. Ah, eu vou passar só uma sílaba aqui, Antônio. Vai tomar penalização. Tá? Vai tomar penalidade. Não façam isso. Respeita a margem. Vou fazer parágrafo. Dá um distanciamento lá de um dedão da margem esquerda para o início da escrita. Tá? Você já sabe isso. Só estou reforçando. Tenta fazer uma simetria de parágrafo. Ah, eu vou escrever aqui 45 linhas em 7 parágrafos. Porra, eu vou fazer o que aqui? Mais ou menos, né, 8, 6 linhas, 7 linhas em cada parágrafo, tá? Simetria. Beleza? Com relação aos aspectos microestruturais, os corretores apegam-se à grafia, parte da língua portuguesa. Ó. Acentuação principalmente, incluindo a morfossintaxe, propriedade vocabular, quer dizer, o domínio da língua portuguesa. Fala, mestre, eu sou doutor em Direito, eu sou advogado lá, eu tive inclusive aula com o professor Latif lá, de Direito Tributário. Eu sei um monte de palavra bonita, difícil, não usa, guarda pra você. Guarda pra quando tu estiver no barzinho lá conversando com a menina, tu fala isso no ouvido dela e leva pra casa. Pra prova não, não fica fazendo palavra difícil. O examinador tem que entender o que você tá falando, tá? Então, você tem que ter um domínio da linguagem culta. Linguagem culta é diferente de linguagem bonita. Não fica usando palavra difícil, tá? Não tenta se expor. Quanto menos você se expuser, melhor para sua prova, tá? Agora, você tem que usar a linguagem culta. Isso é observado pelo examinador. Bom? Então, isso com relação à estrutura. Ok? Tranquilo? Então tá. Vamos lá, vamos seguir mais um pouco aqui. Bom, vejo uma boa redação formada pelo tripé. Tá? Esse tripé é o que sustenta a tua boa prova. E eu vou começar de baixo para cima. Tá? Ora, se você tem que ter, primeiro, uma letra, no mínimo, legível. Ah, Fatônia, eu gosto de fazer letra de forma. Ah, eu gosto de fazer letra cursiva. Não tem problema. Você pode utilizar letra de forma ou letra cursiva, desde que ela seja legível. Legível, tá ok? Eu gosto de letra de forma, Fantônio, mas já vi letras cursivas que são perfeitamente entendíveis. Bom, segundo aspecto, você tem que dominar os aspectos da língua portuguesa. Você não chegou até aqui, você tem nível superior, né? Não chegou até aqui sem saber português. Você estudou português a sua vida inteira. Você tem que saber quando usa uma vírgula, quando usa uma crase. Você tem que saber a regência e a concordância, tá? Isso tem que saber, não tem jeito. E outra, é óbvio que você tem que ter o conteúdo da matéria. Não adianta você ser um exímio escritor, um doutor em língua portuguesa e não saber nada de CMS. Se cair na tua prova em CMS, você pode fazer a redação mais linda do mundo, que se ela não versar sobre CMS, você não vai ter uma boa redação. Tá? Então, esse tripé aí é o que você tem que se fortalecer. Tem que pensar, olhar para dentro de você e entender se você está pecando em algum desses pontos. Se você estiver pecando em algum desses pontos, reforce, tá? Eles andam conjunto.
Bom, vamos lá. Quem tiver dúvida pode botar aqui no chat que eu vou responder na medida do possível, tá, gente? O Valbério perguntou aqui qual a diferença entre discursiva e estudo de caso. Valbério, estudo de caso é um tipo de discursiva, tá? A gente tem dissertação, a gente tem questão, que é questão discursiva que o pessoal fala de maneira estrita, né? Discursiva é o genérico. Dentro do discursivo eu tenho estudo de caso, dissertação, redação e questões discursivas, que são as questões diretas, tá? Se você está se referindo à prova do Cefaz Ceará, o estudo de caso, o examinador coloca uma situação que ele cria para você interpretar aquela situação e discorrer sobre qual o procedimento a ser adotado. Se você viu agora a prova da Cefaz Distrito Federal, caiu uma questão de estudo de caso, tá? Eu corrigi essa prova inteira, tá no meu canal do YouTube lá, professor André Fantoni Salaver. Corrigi a liteirinha, inclusive quem fez foi a CESP, tá? Eu acho bem interessante dar uma olhada nessa questão. Uma questão discursiva que não é um estudo de caso, por exemplo, pode cair uma questão de contabilidade, em que ele manda você calcular o fluxo de caixa. Pode cair uma questão de direito financeiro, pedindo para você falar dos limites que tem na LRF. Tá? Uma questão mais direta. Não é uma questão objetiva, mas é uma questão direta, que você responde o papum. Tá? Um estudo de caso não, ele vai te dar uma situação para você interpretar, analisar e dizer o procedimento correto, que é o que vai cair na prova da Cefaz Ceará. Tá ok? Beleza? Então tá. Bom, então voltando aqui, vamos lá, vamos seguir. Vou dar algumas dicas, tá? Algumas dicas de ordem prática. Bom, primeiro, como eu estou falando aqui, o professor Latif já até complementou aí, né? A habilidade da escrita somente se desenvolve com um treinamento constante. Não conheço ninguém que aprendeu a escrever boas redações sem ter feito pelo menos umas 10 peças. Vocês sabem, 10 é o número mínimo. Você fala, Fator, eu quero treinar para a prova de Cefaz Ceará. Quantas peças eu tenho que fazer? No mínimo 10. E para Cefaz do Espírito Santo? No mínimo 10. E Alagoas? No mínimo 10. No mínimo 10, tá? Se for fazer menos de 10 peças, você não está treinando o suficiente. Isso significa reservar um tempo razoável para resolver as questões discursivas. Tá? Não adianta ser um ótimo teórico de técnica de geração se não souber colocar no papel. Gente, isso aqui é essencial. Tá? Eu trabalho com discursiva desde a Cefaz Bahia, em 2018. Trabalho bastante. Todos os concursos de site discursiva na área fiscal eu trabalho. E eu corrijo muito a redação. E é impressionante como tem pessoas que dominam muito bem o conteúdo, no fórum, respondem as perguntas e tal, mas tem dificuldade de transpor para o papel esse tipo de coisa. Tá? Como é que você vai conseguir superar essa barreira? Colocando ela no papel. E aí alguém vai corrigir para você e falar só, nesse ponto aqui, você aborda de tal forma. Nesse ponto aqui, você foi prolixo. E mostrar para você onde está errado. E você só vai aprender fazendo. Só vai aprender fazendo. Tá bom? Então, tem que simular. O que eu falo para você? Simular o ambiente de prova. Quando você for fazer... Olha quem está aí. Nossa querida professora, mentora Dani Souza. Fala, Dani. Tudo bem? Dani, que lançamos um excelente curso aí para você fazer Alagoas de técnica discursiva. Mais um. Por quê? Técnica discursiva não é para qualquer um. Não é qualquer um que faz. E a gente está aí trabalhando para que vocês possam treinar o máximo possível. Tá? Se não for para treinar, não adianta chegar na hora da prova, que na hora não sai. Não sai. Tá? For fazer a tua questão, simula o ambiente de prova, gente. Se tranca no quarto. O que você já viu no edital lá? Que você tem 1h30 para fazer cada questão. Então você tem que fazer aquela questão, o teu treino também em 1h30. Também 1h30. Ah, Fantoni, mas eu gosto de fazer rascunho. Cara, eu vou aceitar que você faça um rascunho na primeira, na segunda vez. Depois disso, não tem como fazer rascunho. Porque na hora da prova, não dá para fazer rascunho. Não dá. Você consegue fazer um checklist. Depois eu vou te ensinar como é que faz. Tá um pouco ali na frente, tá? Mas rascunho não. Não dá tempo de passar limpo. Então, simular um ambiente de prova. Tem que fazer dentro das linhas, dentro do tema e dentro do tempo. Tá bom? Não tem jeito. Fez a prova. Gente, corrija a sua prova. Tem que ser crítico. Se você faz um curso que não te dão correção, bom, já está lesado, né? Mas o que você vai fazer? Pega pelo menos o gabarito, pede para algum colega ler, forma um grupo de estudos, pede para um corrigir o do outro,
tá? Mas o ideal é que você tenha um curso em que alguém corrija a sua prova e critique aqueles pontos ali para você saber onde você está errando. Outra coisa muito importante, muita gente me pergunta, Antônio, eu não sei esse assunto, não sei esse assunto. O que eu faço? Eu olho a legislação e faço a questão aqui? Não. Cola é diferente de estudo dirigido. Ora, se você já viu o assunto, mas não se recorda bem, faz com que você tenha. Agora, há um assunto que eu não vi ainda. Ora, você só vai fazer aquela questão no dia seguinte ao dia que você estudar o assunto. Se você pegar, eu vou fazer uma questão sobre PVA. Aí eu pego a lei do IPVA, dou uma estudada nela. Agora eu sei tudo, vou lá e faço no papel. Gente, isso é cola. Você vai saber até o número do artigo de cor, tá? Não vale. Você não está se treinando. Estudou o assunto num dia, faz a prova no dia seguinte, tá? Se força a lembrar do tema, direito material, se força a colocar no papel aquilo que você um dia estudou, a sua bagagem, tá bom? Então isso é um estudo dirigido. Cola não vai te trazer resultado. Deixa eu só ver o que o pessoal está falando aqui. Dani, boa noite. Isso, boa noite. Alguém tem o link de como organizar o conteúdo? Ingrid, fala com a Dani aí, ó. Tá? Guilherme, professor, se não souber artigo ou lei para embasar, para contornar a discursiva só com informação geral, como lei Candir, lei... Cara, isso é o seguinte. Isso aqui é uma pergunta bastante interessante. Fica mais uma dica aí para vocês. Eu sou obrigado a colocar número do artigo, número de julgado, número de lei na prova? Não. Você não é obrigado a colocar isso. Eu não sei o número da lei. Deu um branco. Segundo a legislação tributária, segundo as normas que regem tal assunto, segundo disposição legal. Cara, tem várias formas de você escrever, tá bom? Segundo o comando da Lei Candir, não sei o número dela, esqueci, acabou. Às vezes dá branco na hora da prova. Tem um slide aqui que fala só disso. Quando dá um branco, o que eu faço? Tá? Então, fala de forma genérica. Antônio, eu sei que tem uma súmula do STF e não, é do STJ. Porra, não sei mais. Mas eu sei que tem uma súmula sobre esse assunto. O que eu faço? Segundo jurisprudência dos tribunais superiores, pronto. Ou STF ou STJ. Tá? Matou a pau. Beleza? Bola morta. Bola morta. Tranquilo? Grande mestre. Domingos Cereja tá na área. Show de bola. Obrigado pela moral aí, galera. Tamo junto. Tá? Preparar o dedo e o psicológico. Por que preparar o dedo? Como eu falei para vocês, a boa e velha bique vai ter que funcionar. Você vai chegar na prova com o dedo calejado, tá? É de verdade. Mas de tanto você escrever, o seu dedo vai criar um calo. E aí na hora da prova você vai sentir menos. Lembra que eu costumo dizer para vocês aí? Treinar como se fosse prova, né? Treinar como se fosse prova. E para a prova como se fosse treino, né? Treina como se fosse jogo, joga como se fosse treino. Para chegar na hora, você minimizar as suas dores. E a dor física é uma dor que incomoda. Ficar sentado com a bunda na cadeira é uma dor que incomoda, tá? Então prepara o psicológico para ficar dentro de uma sala de aula 4 horas escrevendo e prepara o seu dedo. Leva água, leva um chocolatezinho, a barrinha e tal. Vai preparado, não tem jeito, tá? Não é confortável, então você tem que treinar antes. Por isso tá ali, ó, primeiro ponto ali, ó, simular o ambiente de prova. Você tem que ficar com a bunda na cadeira o tempo todo. Beleza? Tá ok. Bom, com relação à introdução, eu tinha falado já para vocês, mas vou repetir aqui, coloquei um esqueminha, tá? O que é a introdução, gente? É você apresentar o tema para o examinador, é mostrar que entendeu qual é o tema, tá? É pegar o texto motivacional que a questão te dá, é pegar aquele assunto e dizer como é que isso vai ser desenvolvido em um único parágrafo, tá? De maneira bem tranquila. Depois você vai desenvolver. Desenvolver quer dizer o quê? Você vai abordar aqueles pontos em que o examinador mandou você discorrer. Eu tenho uma questão de direito tributário que fala sobre as modalidades de suspensão do crédito tributário. Latif, se eu falar alguma besteira aqui, você me corrige, hein?
Mas aí você tem lá 6 modalidades de suspensão do crédito tributário, não é isso? Deve ser. Pô, você vai falar lá, pô, uma delas é o quê? Quando você entra com recurso administrativo, certo? Você vai pegar e vai discorrer em um parágrafo sobre ela. 3, 4 linhas. Depois vai lá, um despacho, né, do juiz. O depósito do montante. Cara, então você vai pegar cada tema daquele e vai colocar em um parágrafo. Você vai desenvolver. Não é citar. Citar, para quem perguntou ali, quem tinha perguntado ali foi o. Não lembro agora mais, tá aqui, o Valbério. Qual é a diferença do estudo de caso de uma questão discursiva? Talvez uma questão discursiva pode ser cite as modalidades de suspensão do crédito tributário. Numa questão discursiva pode ser. Numa questão objetiva, numa questão de estudo de caso, vai mandar você abordar, desenvolve, explica. E aí você tem que seguir um por um. Outra dica importante, gente, responde na ordem que o examinador perguntar. Por quê? Ele vai buscar lá na tua resposta, na ordem que ele perguntou. Se você, a terceira pergunta dele você respondeu lá atrás, ele já te zerou aquele item como não abordou, 0. Aí depois que ele vê lá atrás, ele pode, se ele for um cara mais antenado, voltar lá e te dar o ponto, ou pode achar que aquele assunto lá é um complemento do último parágrafo e não respondeu aquele item. Então, responde na ordem que for perguntado, separado por parágrafo, tá bom? Seguindo. A tua redação, o que ela tem que conter? O que vai ser avaliado na sua redação? Primeiro item, a coesão. Gente, você tem que criar link entre os assuntos. Você não vai responder as perguntas de maneira espaçada e individual. Não, tudo aquilo faz parte de um contexto. Então, se o examinador te deu 5 temas, 5 assuntos para dissertar dentro do tema, você vai criar um link entre eles. Vou te dar um exemplo aqui da regra matriz de incidência tributária aqui do ICMS. Então, ele pode te perguntar qual é o fato gerador, pode te perguntar qual é o momento do fato gerador, qual é a base de cálculo, qual é o sujeito passivo daquela operação. Gente, você não vai responder. O momento é na saída da mercadoria. A base de cálculo é o valor da operação. Não é assim. Você vai elaborar um texto e vai linkar os temas. Acerca do ICMS, que é o imposto que incide sobre tal coisa e tal. Temos como momento da operação, tudo. Momento fato gerador, desembaraço aduaneiro. Tá? Acerca do elemento pessoal do ICMS, a gente, no caso em concreto, verificamos que o importador é quem vai ser atribuído a condição de contribuinte quando fizer a operação descrita no parágrafo anterior. Aí no outro parágrafo, ainda sobre o tema ICMS, sobre o caso em questão, podemos afirmar, ou ressaltamos ainda que a base de cálculo do imposto nessa situação descrita, que é de importação, é composta da seguinte maneira, e você vai discorrendo. Então, sempre vai ter uma expressão, uma frasezinha inicial, para você retomar o assunto de cima e linkar com o de baixo. Isso chama-se coesão. Coesão. A sua redação vai ser coesa, tá bom? Ela tem que ter sentido, tá? Ela tem que ser coerente. Então, não adianta a questão te perguntar sobre o ICMS na importação e você falar que o contribuinte do IPVA é o proprietário do automóvel. Tem sentido para você? Lê a tua redação e se pergunta, cara, isso faz sentido? Eu estou tratando de importação e aí eu abordo no meio do caminho aqui uma questão processual, consulta tributária, não tem sentido, tá? Então, se não tiver sentido, você perde ponto de coerência. Clareza e concisão, como se fossem sinônimos, né? A gente tem que escrever de forma que o examinador entenda. Imagine que você está fazendo um texto para sua avó ler. Vó, eu não vou te dar uma aula de tributário. Não é interesse do examinador aprender o assunto daquela questão. Ele quer que você responda para ele de maneira clara e concisa o que está sendo perguntado. Não é resumida, eu não coloquei de maneira resumida. Eu coloquei de maneira concisa, direto ao ponto, sem florear. Tá? Você não precisa falar, o ICMS foi instituído pela Constituição de 88
Nossa, nessa época eram 5 impostos. E aí juntou tudo, juntou o ICM, juntou o IVV, juntou o ICMS sobre transporte, cara, juntou tudo e tal. Pô, aí tinha o princípio do pecúnia non olet e tal. Cara, se a questão não te perguntar, você não precisa falar história, fazer um raio-x do ICMS, não precisa, tá? Claro e conciso. Coloca todas as informações de maneira objetiva. O examinador não quer ficar lendo uma redação de 100 páginas. Não quer mesmo, tá? Pode ter certeza disso. E, como eu falei, responder os quesitos na ordem que for apresentado. Isso aqui é muito importante, tem gente que não dá moral para isso, tá? O examinador nunca vai te falar que ele tirou ponto porque você esqueceu de colocar na ordem, mas ele não vai corrigir a tua redação da mesma maneira em que se você tivesse apresentado para ele de maneira com as ideias organizadas e concatenadas. Bom? Algumas dicas, eu botei como curiosidade, mas são dicas técnicas de ordem pessoal, coisas que eu aprendi ao longo da minha vida de discursiva e vejo muitos erros dos meus alunos nos cursos de discursiva. Primeiro, você leu o enunciado, você vai fazer uma leitura ativa. O que é uma leitura ativa? É uma leitura marcando, envolvendo, né, pintando, colocando uma seta nos pontos que ele te dá de maior importância, tá? Nos pontos de maior... Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, ó, Distrito Federal. Na prova do Distrito Federal, aconteceu domingo retrasado, tá? Na questão de ICMS, ele abordava da seguinte maneira, estou te dando um caso concreto, tá? Aconteceu agora, Banca CESP. Ele falava o seguinte, que o contribuinte, ele falou 3 vezes no enunciado isso, 3 vezes. Tipo assim, Walter, eu quero errar isso na prova. Cara, a CESP falou, não quero que você erre esse ponto. E teve gente que errou. Não foi aluno nosso, óbvio. Aluno de outros lugares aí. Ele falava o seguinte, existe um benefício fiscal que é concedido aos atacadistas, né? As empresas que têm KNAI de comércio atacadista. Em 3 lugares do texto, ele citava que a empresa tal vendia produtos para a pessoa física consumidor final. Vendia para a pessoa física a consumidor final. Ele é atacadista? Não. Ele fazia jus ao benefício fiscal? Não. Se o benefício é para atacadista e ele vende para a pessoa física, então ele é varejista, ele não é atacadista. Ah, como é que eu vou saber isso, Antônio? A CESP te falou 3 vezes na prova, tá? Então, a CESP não dá ponto sem nó. Se ela te deu a informação, grifa que você vai usar ela em algum momento depois, tá? Deixa eu responder aqui. O Guilherme perguntou, quando você fala em a banca ser multidisciplinar, qual o link de matérias que você apostaria nessa discursiva? Cara, sem dúvida, auditoria fiscal, legislação tributária e direito tributário. Isso é uma questão só. Isso é uma questão só. Sem problema nenhum. Óbvio, outro ponto. AFO e orçamento público. Né? Tá lá as duas como específica na Cefaz Ceará. Para mim é a mesma coisa. O professor Latif pode até falar se tem alguma diferença mais técnica, mas para mim, AFO e orçamento público são a mesma coisa. Vai cair lá LRF, vai cair limite de receita, despesa, vai cair princípio orçamentário, elas estão interligadas, não tem jeito. Tá? Eu nunca vi ninguém, inclusive, lecionar isso de maneira separada. É tudo junto, né? Ainda bem que o Latif tá aí, ele pode falar melhor. Tá? Valeu, irmão. Tamo junto aí. Então tá. Então, quando você fizer essa leitura ativa, você vai marcar. Deixa eu voltar aqui pro slide. Você vai fazer um brainstorm. É um brainstorm mesmo. Durante a sua leitura. Você vai escrevendo, cara, do lado. Você vai escrevendo do lado da questão os pontos mais importantes. Por exemplo, eu estou fazendo uma questão de importação. Aí tu viu lá que ele te deu 2 taxas de câmbio. A taxa de câmbio para o cálculo do II e a taxa de câmbio do desembaraço aduaneiro. Tu já vai lá e quê? Marca a taxa de câmbio da data do II. Certo? Por quê? Porque é ela que você vai usar. Então, falou em entrega antecipada da mercadoria. Antes do desembaraço, você, vai lá, sublinha ela, pá, põe lá direitinho. Por quê? É ela que você vai usar para saber o momento que ocorreu o fato gerador. Tá ok? Então, isso, gente, é fazer um checklist. É você listar algumas palavras, expressões que não podem faltar na tua prova. Olha, nesse assunto aqui, eu sou obrigado a falar sobre A, B, C e D. E aí, quando você for escrever, for redigir a tua redação, não é um rascunho que você vai fazer.
é pegar esse checklist e dissertar ticando esses temas. Aí, falei sobre esse, tiquei. Falou sobre esse, tiquei. Falei sobre esse, tiquei. Tá bom? Beleza? O Igor perguntou aqui, vamos lá. Se eu acho que direito empresarial cai na discursiva do Ceará. Não, não acho que direito empresarial cai na discursiva do Ceará. Beleza? Outra, a introdução, que eu já falei lá atrás, então tem que fazer introdução? No estudo de caso tem que fazer a introdução. Cara, eu recomendo que você sempre faça uma introdução. Uma introdução de 1 a 3 linhas. Coisa light. Isso quebra o gelo. Né? Isso amacia o examinador. Isso afaga o ego do examinador. Você se apresenta de outra maneira. Ele vai corrigir a tua redação de outra maneira. Tá? Apresenta uma introdução. Mostra que você vai falar sobre o assunto que ele pediu. Tá? Apresenta o tema para ele. Tá bom? Vamos lá. Em caso de erro, eu estou escrevendo aqui e tal, errei uma palavra. Olha aí. Você vai fazer o quê? Riscar. Um risco simples. Um risco simples aqui, ó. Um risco simples e vai escrever ao lado. Tá? Não é em cima, não é rabiscão. É escrever ao lado. Bom? Outra. Número de linhas versus erros de português. Gente, o número de linhas, ele ameniza a quantidade de erros de português. Então, quanto maior o número de linhas, menor o peso dos erros. Como eu falei para vocês, a CESP, ela tem uma fórmula para calcular a tua nota. Então, se você cometeu 5 erros de português e escreveu 20 linhas, você vai ser penalizado de maneira mais dura do que se você cometeu os mesmos erros, a mesma quantidade de erros, mas escreveu 30 linhas, tá? Então, escreva o máximo de linhas que você puder dentro do limite, óbvio, né? Isso aqui, ó, talvez o ponto mais importante. Uso dos elementos de conexão. Uso dos elementos de conexão. Com base no tema tal. Sendo assim, ou seja, você acabou de escrever sobre um parágrafo, sobre um tema, no parágrafo de baixo você fala, sendo assim, ou seja, você deu continuidade a ela. Você usou um elemento de conexão, tá? Nesse sentido, ou seja, você está concluindo um assunto que você começou no parágrafo anterior. No que se refere à cobrança do imposto, por outro lado, quando você quer citar algo controverso, tá? Eu quero complementar o tema de cima. Ressalta-se ainda, elementos de conexão são obrigatoriamente utilizados, tá? É isso que vai te dar a coesão na tua redação. Quando o examinador for examinar coesão, ele vai identificar se você usou elementos de conexão para fazer esse link ou não, tá bom? Use-os. Use-os e abuse-os, beleza? Vamos lá. Tranquilo aí, gente? Respirando aqui, acho que está acabando já as dicas. Nós vamos fazer um caso prático daqui a pouco. Gente, outra coisa. Sigla não tem ponto. ICMS, PAT, base de cálculo, né? Isso não tem ponto. Sigla é sigla. E quando que você vai usar a sigla? Depois que você referenciar ela pela primeira vez. Então, a primeira vez que você vai escrever, você vai colocar ali, ó, o processo administrativo tributário, aí entre parênteses, PAT. Fez isso a primeira vez? Tá ok. Sempre que você quiser falar PAT ao longo do texto, tá justo. Agora, não dá para tacar a sigla sem nenhuma referência anterior, porque o examinador não vai saber o que é. Olha só, se eu falar para vocês aqui, segundo o CPC, é previsto tal coisa. Você, tô falando com você agora aí, você que tá do outro lado aí, que tá no chat falando comigo, vamos conversar. Se eu falar para você, segundo o CPC, é considerado tal coisa, você sabe do que eu tô falando? Joguei CPC, do nada. Você sabe o que é CPC? Escreve aí para mim. Escreve aí no chat. O que é CPC? Vamos lá. Estou fazendo a minha prova. Coloquei, segundo extraído do CPC, conceito disso, tal, papapum. O que é CPC? Você sabe o que é CPC? Será que o examinador vai saber
o que significa CPC? Ninguém vai arriscar o que é CPC? Gente, CPC pode ser Código de Processo Civil. CPC pode ser Comitê de Procedimentos Contábeis. Então, não dá para você falar assim, não, porque segundo o CPC, sem citar o que é CPC antes. MP. O MP é medida provisória ou é Ministério Público? Porra, não sei. Né? Não sei. Então, por isso você tem que fazer a referência, àquele termo, coloca ele por extenso, escreve entre parênteses, tá? E depois você usa essa sigla sem ponto. Abreviação tem ponto. Sigla não tem ponto. Artigo, página, etc. Tá? Isso tem ponto. Sigla no plural é sem apóstrofo. Olha aí, ó. Não tem apóstrofo aqui, ó. CPIs, ONGs. Beleza? Aí, tá vendo? Ó, ó o professor Latif aí. Para ele, que é advogado, é Código de Processo Civil. Para quem for de contabilidade, vai falar que é da contabilidade. Então é complicado. Você tem que escrever ele e entre parênteses você coloca a sigla, depois você usa a sigla, tá? Palavras estrangeiras ou em latim, entre aspas, tá? No caput, no artigo tal, iuris tantum, tal. E, por incrível que pareça, o último ponto ali, ó, por incrível que pareça, você vai achar que eu tô de brincadeira, mas você lembra como é que separa a sílaba? Não precisa responder para mim, não. Pensa aí, para você, internaliza. Você lembra como é que separa a sílaba? Vou separar a sílaba aqui, da primeira sílaba. Porra, gente, cuidado. Eu corrijo discursiva todos os dias. Tem gente de nível superior, que não sabe separar a sílaba. E a CESP não vai ter dó de você, tá? Não vai ter dó de você. Beleza? Então isso aí, gente, são as dicas que eu adquiri na prática ao longo dos principais erros que eu vejo meus alunos cometendo. E digo para vocês, tá, com base isso aí, independe de banca, CESP, FGV, FCC, todas elas adotam esse critério aqui para correção e critério de prova, né, de discursivo. Bom, então voltando ali para a nossa tela, deixa eu botar aqui para vocês. Eu trouxe aqui um exemplo prático aí para vocês, ó, deixa eu dar uma olhada. Essa aqui foi uma prova da Cefar Bahia, Banca FCC. Eu não vou resolver a questão, só quero mostrar a estrutura. Depois eu vou resolver uma questão com vocês. Então ele fala o seguinte, ó, a indústria como é que você faria a leitura ativa? Destacando os pontos que são importantes. Tá? Vamos lá. Olha, o público tá bom aí, ó. Amanda apareceu. Ceissa apareceu aí. Marcilene. Maria Ferreira. Todo mundo ligado. Show de bola. Sem vocês eu não seria nada. Vamos lá. A indústria do Bom Limitada, localizada na região nordeste do Brasil, fabrica máquinas de moer grãos de café. São tanto de uso doméstico como uso comercial. Até então, alguma coisa de importante para grifar? Nada. Porra nenhuma. De acordo com a lei desse estado nordestino, a comercialização das máquinas dentro do estado está sujeita ao recolhimento antecipado do ICMS por substituição tributária. Opa, isso aqui é muito importante. Então, esse produto está sujeito a ST. Grifei. A referida empresa afirmou orgulhosamente que suas máquinas são 100% nacionais. Gente, quer dizer que eu não vou aplicar aquela alíquota de 4% do Senado. Produtos naturais, nacionais. Por razão de natureza econômica e política relacionadas à demanda e tal, o órgão público fixou seu preço final a consumidor em valor de R$1.000. Ou seja, preço fixado pelo órgão público. O que você vai puxar aqui? Vai escrever o que na tua prova? Pauta fiscal. Você vai abordar esse tema pauta fiscal na sua resolução. No final de janeiro, a referida indústria efetuou a venda, tal. Aí começou a falar das operações. As operações você vai separando essas operações e vai identificando ali os valores. Beleza. Aí, as questões te perguntavam.
Só vou te mostrar a estrutura, não vou responder. Primeira questão perguntava o seguinte, ó. Em quais das operações descritas acima haverá retenção do ICMS por ST a favor do estado de localização da indústria fabricante de máquinas ou do estado de localização do destinatário da mercadoria e em quais não haverá? Ele está te perguntando só o seguinte, em quais situações eu vou ter substituição tributária ou não. Ora, você sabe quais são as situações submetidas a ST. Quais que não sabe. Então você vai responder, ó, com base nas operações descritas, podemos afirmar que haverá retenção do ICMS por ST, papá, no item 1 por causa disso, no item 3 por causa daquilo, acerca dos itens 4 e 5 não haverá por causa daquilo outro. Beleza? Pronto. Ele perguntou, você respondeu com base. Tranquilo? Outra lá ele fala o seguinte, ó, a indústria do bom tem direito ao crédito do ICMS referente às mercadorias? Olha, ela tem direito ao crédito do ICMS? Cara, você tem que saber aonde está isso, é o dispositivo do crédito. Está na Lei Candir? Está na lei do Estado? Está no regulamento? Ah, eu não sei o número da lei. Não tem problema. Com base no disposto pela legislação, podemos afirmar que o contribuinte lá, né, a indústria, tem direito ao crédito do ICMS referente às mercadorias, visto que a não cumulatividade é princípio constitucional de observância obrigatória para o ICMS, o qual dispõe que, ou seja, eu fiz uma introdução sobre o crédito. Agora eu vou responder, na primeira tem direito, na segunda não tem, na terceira tem, na quarta vai ter só a partir de 2033, enfim, você tem que ter o conhecimento técnico da matéria, tem que ter o conteúdo. Beleza? Tranquilo. Seguindo. E na última aqui, ó, ela fala, a indústria do bom tem direito ao crédito referente à energia elétrica e tal. Porra, ele perguntou do crédito específico, de energia elétrica. Bom, no que tange ao creditamento de energia elétrica e comunicação, a indústria tem o direito, posto que. Então você vai dizer se ela tem, se ela não tem o direito, tal, mas você retoma. Repararam que você sempre retoma aquele assunto que está anunciado para poder responder a tua questão. Tá? E aí você responde a ele. Nisso você já ganhou 2, 3 linhas. Tá? A tua questão fica com coerência, fica linkada, coesa, concisa e clara. Com relação ao que foi perguntado aqui, examinador, é isso. Tá? Retoma a pergunta dele. Com relação ao que foi perguntado aqui, examinador, é aquilo. Nesse caso pode, com base nessa lei aqui. Nesse caso não pode, porque aconteceu uma operação que está descrita dessa forma. Tá bom? Então, é uma retomada e desenvolvimento. Retomada e desenvolvimento. Beleza? Seguindo. Tá. Aí um último ponto que eu queria tratar com vocês, que todo mundo me pergunta. Eu recebo diariamente, sem sacanagem, no Instagram, eu recebo diariamente perguntas sobre discursivas no meu Instagram. Inclusive, quem quiser, me segue lá, @professor André Fantoni. Vai ser um prazer trocar ideia com vocês também. Tá? Então, professor, e eu respondo todas as dúvidas. Deu branco na hora da prova. Eu não lembro o número da lei, segundo a legislação. Eu não lembro se é a súmula do STF ou do STJ, segundo jurisprudência dos tribunais superiores. Eu não lembro o artigo, nem eu lembro. Eu que dou aula não lembro, imagina vocês vão lembrar. Tá? O que você não pode... não lembro a resposta da questão. Não lembro a parte material. Isso acontece muito. Os psicopedagogos chamam de síndrome da fadiga, movida pelo estresse. Na hora da prova você vai estar estressado, você vai estar pilhado, você vai estar diante de uma folha de papel que pode decidir o teu futuro para o resto da sua vida. Tá? Vai dar estresse. Tomara que esse estresse dê no final da prova e não no início. Quando dá branco, o que a gente faz, Fantão? Quando dá branco, você começa a escrever conceitos que você saiba, mesmo que não esteja respondendo objetivamente aquela pergunta, mas você não vai deixar nunca uma questão em branco. Você nunca vai deixar de responder. É melhor você responder errado. Porque do errado, o examinador pode aproveitar um 01, um 02, se você escrever algo que tenha fundamento. Você não vai deixar a questão em branco. Tá? Se você deixar a questão em branco, eu não falo mais com você. Eu vou ficar bastante triste. Tá bom? Então, se deu branco, o que fazer
para evitar, vamos lá, para evitar o branco. Isso é ao longo do tempo, né? Você não vai chegar na hora, apertar um botão na hora da prova e falar assim, pronto, não quero mais que dê branco. Primeiro, ao longo do seu estudo, você vai respeitar o seu relógio biológico. Cara, se você não funciona de madrugada e está virando noites, isso vai repercutir lá na frente. Se você usa drogas, tá? Isso vai repercutir lá na frente. Então, respeita o seu relógio biológico. Não tente ingerir, colocar dentro do seu organismo nada diferente do que você está acostumado. Porque isso vai mexer com o seu organismo por um todo e vai chegar lá em cima na cabeça. Bom? Tenha um planejamento e execute. Se você estiver executando um planejamento que você ou faz através de um coach ou você mesmo fez, você vai ter muito mais segurança, tá, do que está fazendo e vai chegar na hora da prova, você vai só encarar como mais uma etapa, porque você se preparou para aquele momento. Bom, para evitar essa fadiga, alternar entre as formas de estudo. Gente, não dá para você ficar assistindo vídeo 10 horas por dia. Também não dá para você ficar lendo PDF 10 horas por dia. Ora, alterna. Assiste um vídeo, lê um materialzinho resumido, faz umas questões. Volta pro vídeo, papo, entendeu? Intercala. Intercala para o teu cérebro poder descansar, senão você vai saturar o teu cérebro. Bom? Estudar com regularidade e antecedência, não preciso nem falar, porque é de maneira gradativa que você vai fixando os conteúdos. Ninguém vai aprender toda a matéria faltando um mês para a prova. Você tem que vir se preparando com uma certa antecedência, tá? E esse ponto aqui, o item 5, é um pouco polêmico, mas eu vou falar olhando no seu olho, tá? Porque quem está falando sou eu. É um conselho, é uma experiência que eu tenho. Eu estudo para concurso público desde 2006, em 2008 foi aprovado, sou auditor fiscal, então posso dizer que deu certo, tá? E eu trato assim os meus alunos, os meus amigos, e tem dado certo. Tem gente que é muito radical na hora do estudo. Se você for muito radical por ocasião da preparação, em algum momento o teu organismo vai te cobrar. E esse momento vai ser o momento que você está no maior nível de estresse. E adivinha que momento é esse? O momento da prova. Então, no momento da prova, seu estresse vai estar lá em cima, adrenalina em pico, o teu corpo vai te cobrar por você não ter se coxado, se recompensado. Eu não estou falando para você ir para balada, estou falando para você viajar na véspera, não. Eu estou falando para você se recompensar aquela tarefa cumprida. Faltou, a minha meta é estudar 10 horas por dia. Estudei 10 horas por dia hoje. Assiste um filme, brother. Abre uma garrafinha de vinho, tá? Faz um amor gostoso, beleza? Assiste um filme. Pede uma comida diferente que você gosta, se recompensa. Não, eu tenho metas semanais a serem cumpridas. Cumpri a meta no domingo, meio-dia. Gente, dá uma caminhada na orla, vai arejar a cabeça, tá? Porra, toma uma taça de vinho, conversa com aquele teu amigo que está distante, faz muito tempo que está com saudade dele, tá? Assiste um filme na Netflix, se recompensa, escuta uma música, cara. Se recompensa a cada tarefa cumprida. É lógico que essa recompensa não pode tomar mais de 1 hora do seu tempo, né? No máximo um filmezinho ali se você cumprir uma meta mais longa. Mas se você não se recompensar, o teu cérebro vai entrar em fadiga e você vai ter estresse. Não estou dizendo para todo dia tu sair bebendo, ou todo dia você, sair pedindo comida nova, ou todo dia você assistir filme. Vocês entenderam, né? Ninguém aqui é criança. Todo mundo tem nível superior e sabe muito bem como é que é a área fiscal. A área fiscal, o buraco é mais embaixo. Então, se você quiser só se recompensar também, na prova também vão te cobrar isso. Vai faltar conteúdo. Mas o segredo é o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. É óbvio que num pós-edital, que a gente está vivendo agora, você vai aumentar e muito a tua rotação. Vai ter que aumentar a rotação, vai tirar força de onde você não tem, vai tirar tempo de onde você não tem, vai tirar férias do trabalho, vai dar menos atenção aos filhos, ao marido, à esposa. É normal, vai engordar, vai comer besteira, vai dormir pouco, vai. Dentro do limite aceitável. Senão você vai entrar em parafuso na hora da prova. E aí você jogou todo o trabalho fora. Aí não adiantou de porra nenhuma. Bom? Então, vamos lá. O jeito é não desesperar. Se você... Sabe quem é militar aí, né? Sabe, né, Latif? Se colar as placas, irmão, se as placas colarem lá, a placa do cérebro colar, já era. Já era, meu. Aí não descola, não. Não descola mais, não. Já era.
Se você faz uma preparação com antecedência, tá? Segue o teu planejamento, bonitinho lá e tal, você vai ter muito mais segurança e não vai se desesperar. Deu branco, gente. Deu branco, para. Pelo amor de Deus, respira. Você estudou aquela matéria, mas não está lembrando. Gente, em algum lugar da sua memória está guardado aquela matéria. Começa a escrever sobre um assunto. Puxa um assunto ao outro. Tenta lembrar do PDF do professor. Do vídeo que você viu aqui do professor Alfacom. Tá? Tenta lembrar de alguma coisa que um assunto vai puxando o outro. Nós somos seres humanos inteligentes. Por isso que a gente domina o mundo. Então a gente tem isso guardado dentro do nosso cérebro. Se você desesperar, aí não vai vir. Se você desesperar, já era. Então, acima de tudo, mantenha calma. Aí esqueci tudo. Relaxa, filho. Baixa a cabeça lá, toma uma água, lava o rosto, volta. Relaxa. Relaxa. Depois força o cérebro para lembrar. Beleza? E aí, passada a primeira hora, que foi a hora que eu dei as dicas, na segunda hora, como eu falei para vocês, nós vamos fazer um caso prático. O que é um caso prático, gente? Eu trouxe uma questão, como eu falei para vocês, nessa primeira aula nossa, eu trouxe uma questão adaptada para Cefaz Ceará. Pretendo fazer outros eventos discursivos e trago uma questão adaptada para Cefaz Espírito Santo, outra questão adaptada para Cefaz Alagoas, sem problema, tá? Mas isso aqui é o quê? Um caso prático que serve para todo mundo, porque a gente está trabalhando com uma matéria que cai em todas as provas. Inclusive, o assunto que eu trouxe é um assunto que está previsto na Constituição, que é o diferencial de alíquotas do ICMS. Então, lógico que as leis trazem algumas regrinhas, mas ele é um assunto que está previsto de maneira geral lá, veio trazido, introduzido através da emenda constitucional 37 de 2015. Então, a gente vai fazer uma construção prática, vamos fazer um bate-papo, eu vou dar um bizu de como que se faz isso aqui. E vocês têm aí o material, o pessoal do Alfacom disponibilizou aí, com a resolução dessa questão, para que você possa treinar. Eu não vou resolver ela toda aqui. Eu vou indicar o que você vai fazer. E você vai me agradecer um dia, tá? Não vai ficar puto comigo que eu não vou resolver ela toda, não. Por quê? Eu vou indicar a forma de você resolver. Eu vou te dar o gabarito dela comentado, tá? E você vai treinar. Você vai treinar ela, porque isso é o que vai fazer você passar na prova. Não é vendo eu resolver ela aqui, não. Mas eu vou indicar todos os pontos e vou mostrar onde está cada coisa e como que você tem que trabalhar. Colocar no papel lá, ó, braço, com bique, aí é contigo. Beleza? Então tá. Construção prática. Vamos para cima dela. A questão fala o seguinte, ó, é uma questão de legislação tributária, um estudo de caso, que trata sobre o DIFAL. A CESP adora isso. O que ela fez aqui? Ela coloca um texto motivacional, que só serve para você saber o tema. Mas ela trouxe lá, ó. Conhecido no mundo tributário como DIFAL, temos que o termo se refere à diferença entre a alíquota do ICMS interna e a interestadual, em operações com destino ao consumidor final, o que visa tornar a arrecadação mais justa entre os estados. O que ele me falou até agora? Nada. Só sei que o tema é DIFAL. Beleza. O principal motivador da mudança do DIFAL, quando ele fala mudança, olha só o que você fala aqui, ó, mudança. Quando que o DIFAL mudou? Ah, mudou com a emenda constitucional 87 de 2015. O principal motivador foi o aumento das compras via internet, que antes gerava arrecadação apenas para o estado de origem do produto da mercadoria. Sim. O que ele está falando, então? Quando o consumidor final, ele não é contribuinte, né? Eu, você, professor Latif, tio Evandro, não somos contribuintes do ICMS. Entramos lá no Mercado Livre, no submarino.com, qualquer site desse aí, e compramos. O que a gente compra, gente? Eu compro camisa do Vasco. O professor Latif compra a camisa do Vasco. Tá? Se for mulher, vai comprar a camisa do Vasco também. Ah, sobrou dinheiro, aí compra bolsa, compra sapato, maquiagem. Mas o dinheiro é para comprar a camisa do Vasco. Ou o livro do Alfacom. Tá? Os dois estão ali, ó, pau a pau. Beleza? Tão importante quanto. Mas repare que nesse primeiro
parágrafo, esses dois primeiros parágrafos, ele não trouxe nada de muito relevante para a gente. Vou continuar lendo. Então vamos lá, seguindo a questão. Bom, com o advento da emenda constitucional 87, a lei cearense, lei do ICMS, né? Essa aqui é a nossa lei do ICMS, introduziu em seu ordenamento jurídico o inciso 9º como hipótese de incidência tributária, conforme reproduzido a seguir. Artigo 2º fala o seguinte, ó, lá no 9º. São hipóteses de incidência do ICMS as operações e prestações iniciadas em outra unidade da federação que destine bens ou serviços a consumidor final não contribuinte do imposto localizado nesse estado. Então, o que eu tenho aqui? Eu sei que o DIFAL, o quê? É uma entrada interestadual destinado a quem? A um consumidor final. Bom, seja ele contribuinte ou não hoje em dia, né? Mas é uma entrada interestadual destinada a um consumidor final. Tá ok, gente? Até aqui? Tá de boa? Tranquilo. Percebam que até agora eu só estou lendo anunciado. Não sei o que ele quer, mas sei que é uma questão que trata do DIFAL. E envolve o DIFAL quando o consumidor final não é contribuinte. Porque ele falou da emenda constitucional, trouxe o inciso 9º do artigo 2º, tá? Estou só vendo o que ele vai querer um dia. Voltando lá para a questão, vamos continuar lendo o enunciado. Então ele traz lá. Suponha então a seguinte situação. Opa, trouxe um caso prático. Ele fala o seguinte, Fantonito, pessoa física, domiciliado em Fortaleza, no Ceará. Ora, pessoa física, eu estou falando o que então? Já pega aqui, ó, e grifa. Fantonito é o quê? É um não contribuinte, certo? Não sou contribuinte. Domiciliado no Ceará. Faz uma compra no site Netshoes, olha aí, de 2 camisas. Leia-se com muito respeito e carinho, tá? Manto sagrado do Vascão para assistir a partida entre Fortaleza e Vasco, arcando com a seguinte despesa. Então, comprou uma camisa de jogo, 250 pila, uma camisa de treino, 150. Ora, valor da operação, já tem aqui. De cabeça, vai lá, fala para mim. Mestre Domingos Cereja estava aí para ensinar as exatas para você. Ó, de cabeça, você sabe que a operação foi no valor de 400 pontos. De cabeça, pá. Você vê que a legislação é fácil, né? O difícil aqui é a matemática. Beleza. A empresa remetente tem domicílio no estado do Rio de Janeiro. Opa! De onde distribui seus produtos para todo o Brasil. Olha que interessante, já vou riscar aqui, né? Então eu sei que aconteceu uma operação do Rio de Janeiro para o estado do Ceará no valor de 400 pontos, certo? Para um consumidor final, ou seja, operação interestadual para consumidor final. Vou ter DIFAL aqui? Vou ter DIFAL, certo? Continuar lendo. A compra foi feita no dia 23/12/2018. Porém, devido ao alto movimento natalino, os produtos saíram do remetente carioca no dia 24 e só entraram no estado do Ceará, dia 2/1, sendo entregue a Fantonito no dia 5/1. Gente, rumo a Tóquio. Já tem o primeiro auditor fiscal aí, ó, aprovado no concurso. João Pedro Santos. Anotem esse nome aí. Um rapaz extremamente inteligente, tá? Vascão rumo a Tóquio. Já é o gabarito da questão. Pronto, 10 para ele. Beleza? Então, Ceissa, vou levar uma camisa do Vasco para você vestir aí no Ceará também. Então, olha só, isso aqui é muito importante. Você vai grifar isso aqui. Por quê? Eu tenho 4 datas. Quando a compra foi feita, quando saiu da empresa remetente, quando entrou no estado e quando entrou no estabelecimento. Guarda isso que você vai precisar para fazer a questão. O que eu vou trabalhar com vocês aqui? A questão, óbvio, que ela vai me perguntar do momento de ocorrência do fato gerador.
Gente, estou trabalhando com DIFAL para consumidor final não contribuinte. O fato gerador é na saída do produto, da loja, do remetente? É no momento da compra? É na entrada do estado? Ou na entrada do estabelecimento? São 4 datas diferentes. E outra, perceberam? Eu tenho fato gerador. Se você considerar que é na saída, o fato gerador vai ser em 2018. Se você considerar que é na entrada, o fato gerador é em 2019. E aí, o que você vai lembrar? Checklist, lembra? Checklist, brainstorm. O que você vai escrever lá na tua prova, no cantinho? ADCT 99. Que porra é essa? Tá fazendo sigla? Gente, você vai lembrar que o DIFAL, ele tinha repartição de 2015 a 2018. Então, se o fato gerador for em 2018, você vai ter que fazer a repartição no DIFAL na hora de calcular. Então, isso é um brainstorm. Isso é um checklist que você faz na questão. Coloca ali, 2018, repartição. Como é que era a repartição de 2018? 20% para o estado de origem e 80% para o estado de destino. Ah, não, Fatônio, o fato gerador é 2019, é na entrada. Ah, então não tem repartição no DIFAL. Vamos ver isso lá na frente. Bom? Vamos ver isso lá na frente. Porra, anota aí mais uma aprovada no concurso público. Ceissa Araújo, ex-São Paulina, agora vascaína. Viu aí, Latif? Anota o nome dela aí que vai ser a nova aprovada no Alfacom, tá? Não é mais São Paulina, escolheu ser vascaína, então excelente escolha. Tá? Então, seguindo aqui, vamos ver a questão, o que ela vai pedir pra gente. Separei o que é importante lendo a questão. Olha, considerando as informações acima expostas e sabendo ainda que o produto adquirido manto sagrado goza de redução de base de cálculo de 10% nas operações internas do Ceará. Ora, eu tenho um benefício fiscal, uma redução de base de cálculo no valor de 10% no estado do Ceará. Tenho que levar em consideração, tá? E aí ele pede, ó, redija um texto, abordando necessariamente as hipóteses de incidência no DIFAL. É aqui que eu vou conversar com vocês e eu vou dar o caminho das pedras para vocês responderem, tá? Então, redija um texto abordando necessariamente as hipóteses de incidência no DIFAL na Lei 12.670, especificando o momento do fato gerador. Gente, primeira questão. Como eu falei, eu não vou fazer. Tá? Eu não vou fazer. Eu vou explicar como é que você faz, porque você tem que fazer. Você tem que fazer. Tá? Os 5 primeiros que fizerem aí, eu corrijo a redação. Pronto. O que eu tenho que saber? Quais são as hipóteses de incidência do DIFAL? Você sabe o cerne da questão. Qual é o cerne da questão? Pensa macro. Entrada interestadual para consumidor final. Beleza. Só que eu tenho 2 possibilidades. Entrada interestadual para consumidor final contribuinte, e aí o momento é na entrada do estabelecimento dele, ou entrada interestadual para consumidor final não contribuinte. E aí o momento do fato gerador é na entrada do estado, do território do estado. Território do estado é diferente do estabelecimento do contribuinte. Grava isso aí, vai cair na tua prova e você vai lembrar de mim, tá bom? Então a primeira questão você responderia dessa forma. Você tem que abordar quais são as 2 hipóteses de incidência, elemento material do fato gerador. Incide em quê? Incide na entrada interestadual para consumidor final, contribuinte e não contribuinte. Sendo que os momentos de ocorrência do fato gerador são diferentes. Se for para contribuinte, é na entrada do estabelecimento. Se for para o não contribuinte, que é o caso do Fantonito, é na entrada do estado. Outro erro comum, você responder só com relação ao enunciado. Ah, só vou colocar aqui a entrada no território do estado porque a operação foi feita por Fantonito. Gente, ele não pediu para dizer o momento da ocorrência do fato gerador na compra do Fantonito. Ele perguntou as hipóteses de incidência previstas na lei. Então, responda com base na lei. Tá bom? 2. Demonstre qual o valor do ICMS será devido ao estado do Ceará. Ora, nesse caso aqui, eu vou ter que fazer um memento para vocês, porque aqui não tem jeito, eu vou ter que escrever. Olha só. Eu tive uma operação do Rio de Janeiro, certo? Para o estado do Ceará.
Vou te falar uma parada. Você sempre aprendeu a fazer default da maneira errada. Te ensinaram a calcular o default da maneira errada. Eu quero que você calcule da maneira que te ensinaram. E eu duvido que você vai fazer do jeito que eu fiz aqui. A questão é simples. O valor da operação foi de 400 conto, certo? Sendo que aqui, no Ceará, ela goza de uma redução de base de cálculo. De 10, né? Bom, como é que você resolve isso aqui? Da forma que eu ensinei você a resolver qualquer questão de ICMS. Olha o que eu vou te falar. Você vai resolver questão de FAO da mesma maneira que eu ensinei você a resolver toda e qualquer questão de ICMS. Antônio, se for substituição tributária, como é que eu resolvo? Assim. Se for antecipado, assim. Se for questão de compra para revenda, assim. E de FAO, assim também. Qual a chance de eu errar isso na prova? Nenhuma. Ah, mas eu gosto de fazer pelo macete que o outro professor me ensinou. Por sua conta e risco. Olha lá. ICMS devido ao estado do Rio de Janeiro. Ora, valor da operação, base de cálculo, vezes a alíquota. Aqui já tem uma malandragem, né? Como é que você... Qual a alíquota que você vai utilizar aqui? Ora, estado rico, Rio de Janeiro, para o estado pobre. Estado do Sudeste para o Nordeste, qual é a alíquota interestadual que eu uso aqui? 12? Negativo. 7%. Então, o valor aqui vai ser de R$ 28. R$ 28 é o valor da operação interestadual. Beleza. Isso gera um débito para a empresa carioca. Tranquilo? Entrou no Ceará. Entrou aqui, ó. Outro fato gerador. Então, vou calcular aqui o ICMS do Ceará. Ora, base de cálculo, mesma base, né? Só que reparem, gente, tem uma redução de 10%. Então, é 400 vezes que? 0,9. Eita, ficou feio aqui. É só 90% da base. Por que 90% da base? Porque ela tem uma redução de 10%. Então, nós só vamos tributar 90% dela. Ok? Vezes quem? A alíquota interna do estado de destino. No caso do Ceará, você é obrigado a saber que ela é 18%. Ora, 360 vezes 18%. Espera que eu vou fazer aqui o cálculo aqui na minha calculadora, que não tem como. 360 vezes 18%. Vai dar 64,80. Aí eu te pergunto, gente, é esse valor que vai ser recolhido para o estado do Ceará? É 64,80? Não. Porque se é débito no Rio, é crédito aqui no Ceará. Então, o de FAO aqui, ó, o ICMS de FAO, que vai ser recolhido, vai ser o quê? 64,80 menos os 28 do estado de origem. Então, o valor a ser recolhido para o estado do Ceará, 36,80. Ah, tem repartição de FAO ainda, Fator? Não, porque, mais uma vez, né? O fato gerador é na entrada do território do estado. Então, ocorreu em 2019. Em 2019, eu não tenho repartição. Tá? Então, é assim que você calcula o ICMS. Tá? O Lucas falou, foi você que ensinou. Então, se fui eu que ensinei, então tá tranquilo, irmão. Então, tu vai acertar isso na prova com certeza. Tá? Fica de boa. Tamo junto. Tá bom, gente? Então, o segundo item não tem jeito. Vai ter que fazer conta mesmo. Achar o valor do DIFAL. O valor do DIFAL aí para o estado do Ceará. Tá? Voltando lá. O que mais que ele pediu? Então, A1, bola morta. 2, bola morta. 3. Acerca da relação jurídico-tributária, explane sobre as hipóteses de sujeição passiva do ICMS no estado do Ceará de acordo com os dispositivos legais e constitucionais. Gente, olha para mim. Ele está pedindo para você falar da sujeição passiva. A gente sabe que, como sujeito passivo, a gente pode ter sujeito passivo direto e indireto. Sujeito passivo direto é aquele que pratica o fato gerador. É chamado também por nós como contribuinte, certo? E o sujeito passivo indireto é o responsável. Aquele a quem a lei deu a obrigação de recolher o imposto. Tá? Eu não quero, nessa questão, a banca, não quero nessa questão, que você disserte sobre a sujeição passiva completa.
o importador é sujeito passivo, o arrematante em leilão e tal. Não. Ele quer que você fale sobre a sujeição passiva no DIFAL. Foi para isso que ele deu esse texto motivacional. Quando ele dá aquele texto, é para você abordar na resposta o tema. Então, o que você vai falar? Bom, a gente sabe muito bem que quando o consumidor final, o destinatário da mercadoria, ele é contribuinte, é ele mesmo, o destinatário, que recolhe esse imposto. Agora, no caso em voga ali, ó, o Fantonito, por exemplo. No caso em que o destinatário final não é contribuinte do ICMS, quem tem que recolher o imposto é o remetente. Então, isso é falar sobre sujeição passiva. Quem é o contribuinte, quem é o responsável nas hipóteses do DIFAL. Bom, tem mais uma aqui. O valor do ICMS saiu em 2018, Ceará tem direito... Não, ô Igor, isso foi uma pegadinha. Ela saiu em 2018, mas ela entrou em 2019. O fato gerador do DIFAL é em 2019. Então, não há repartição do DIFAL nessa operação. Ok? Não há repartição do DIFAL. A alíquota interestadual é para o Rio, o DIFAL é para o estado de destino. Ok? Então tá. Terceira questão aqui, pá. Opa, volta. Eba, bola morta. Bola morta. Aí na quarta questão, no último item, tá? Ele fala o seguinte: disserte em até 10 linhas, respeitem o meu prazo, o meu limite, por favor. A banca não vai gostar se você ultrapassar. Acerca da recente decisão do STF, que versa sobre a impossibilidade dos estados cobrarem o DIFAL do ICMS a partir de 2022 e sua modulação de efeitos. Olha aí, eu quero que você fale sobre a decisão do STF. Olha só o que é uma questão multidisciplinar. Como eu falei, que é a cara da CESP. Essa questão é a cara da CESP. Cobrou agora o quê? Uma jurisprudência tributária. Colocou direito tributário. O que ele quer dizer aqui nesse ponto? Gente, você tem que conhecer, estar atualizado com a jurisprudência, tá? E saber que o STF ele reconheceu que a regulamentação dessa emenda constitucional 87 deveria ser feita por lei complementar federal e não por convênio, como é feito hoje em dia. Então, ela reconheceu a inconstitucionalidade, a Suprema Corte reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL para não contribuinte pela ausência de uma lei complementar reguladora, tá? Porque isso é feito com base no convênio 93 de 2015, tá? Então, reconheceu como inconstitucional essa cobrança. Só que o STF fez o quê? Modulou esses efeitos para a partir de 2022. Então, se os estados correrem no Congresso Nacional e aprovarem ainda esse ano uma lei complementar, continuam cobrando ano que vem. Se não fizerem isso, a partir do ano que vem, não será mais possível a cobrança pelos estados do DIFAL nas operações para não contribuinte, no ICMS. Tá bom? Então, isso aqui você responderia a nossa quarta questão. A nossa quarta questão seria bola morta também. Tranquilo, galera? Certinho? Então, tá aí o nosso cálculo, né? Que eu já desenvolvi para vocês. E as outras questões você tem que responder com base, né, no seu conhecimento. Tem que treinar, colocar no papel. Tá aqui, ó. Não basta saber ICMS. Tem que praticar. Tem que praticar. A gente tem que fazer discursivas até a prova. Senão, não vai sair na hora. Gente, de coração, não é praga. Na hora, não sai. Tá? Na hora, não sai. Beleza? Senhores, era o que eu queria passar para vocês no primeiro momento. Essas técnicas de discursiva. Trabalhar um caso passado. Trabalhar um caso inédito, né? Essa questão foi eu que fiz. Um caso prático, já adaptado. Mostrar para vocês como é que você se comporta no pré, durante e na prova, né? Para a gente evitar fadigas excessivas. Fazer um bom planejamento para fazer uma boa execução de prova. Tranquilo? Tá ok? Então, fico à disposição aí, as dúvidas de vocês. Mais uma vez peço que siga a gente lá no canal do YouTube meu, no canal do Instagram. Segue a gente aqui no AlphaCom, deixa teu like, diz se você gostou, me manda a sua dúvida aqui. Tá? Acredito que a aula vai ficar salva assim, eu vou falar com o professor Latifi, tá bom? Então a gente vai
poder assistir mais vezes e você praticar isso aí e fazer outros eventos também. Bom, alguma dúvida aí, galera? Vocês têm alguma dúvida, algum questionamento? Pode ser com relação à discursiva, pode ser com relação à parte do ICMS, IPVA, ITCD, PAT, tá? Pode ser com relação à marca de vinho também. Não, mentira, isso aí não. Eu sou apenas um degustador. Tá bom? Vamos lá. Se não tiver dúvida, a gente vai encerrar para vocês poderem dar prosseguimento aos estudos de vocês, né? Também vou dar prosseguimento aqui aos trabalhos. A vida de professor de concurso público também não é a mesma rotina de vocês. Também não dorme cedo quando está com o edital na praça. Tranquilo? Deu bom já? Beleza, meu coordenador? Fechamos o balão, então. Assino embaixo. Tamo junto. Espero que possa servir de grande valia aí vocês, concurseiros. Contem com a gente aqui do AlphaCom para pegar na sua mão e te levar aí até a aprovação. E mais eventos virão. Tamo junto aí. Qualquer dúvida, à disposição sempre. Obrigado aí, Latif, nosso mestre, coordenador aí, pelo convite. Estamos sempre à disposição. E agora é cair dentro, negão. É estudo. Pau na máquina aí. Não basta saber, tem que praticar. E se você não praticar, a vida cobra lá na frente. Forte abraço. Fiquem com Deus. Eu fui.